Graça e paz, queridos. Abra sua Bíblia no livro de Ruth, o terceiro livro depois do Pentateuco, depois dos 5 primeiros livros da Bíblia. Nós vamos dar início a uma série de sermões no livro de Ruth. Hoje nós nos deteremos aos 6 primeiros versículos do capítulo 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Oremos. Santo e eterno Deus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, e te pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite através da Tua santa palavra. Abre os nossos olhos, as nossas mentes, os nossos corações, cativa-nos, ó Deus, diante da Tua presença e fala conosco. Apesar daquele que fala, cremos que a Tua palavra é poderosa e é instrumento do Espírito para trazer consolo, conforto, ânimo, confrontação, direção, correção na justiça. É assim que nós oramos, humildemente, no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, a vida de cada um de nós é formada de escolhas e de decisões que são tomadas de forma consciente e voluntária, e às vezes de uma forma forçada ou dentro de um contexto. Em alguns momentos decisivos da vida, tomamos rumos que revelam profundamente os compromissos mais profundos dos nossos corações. Vivendo num mundo caído, cheio de tragédias inexplicáveis, experimentamos momentos amargos e incompreensíveis. Momentos estes onde somos tentados a dizer: Teus planos, Senhor, não fazem sentido. Tanto em momentos amargos como em momentos doces, a nossa fé é provada, a nossa confiança em Deus é testada. Cada uma das nossas escolhas, sejam elas boas ou más, trazem consequências boas e más. Todos aqui nesta noite, e aqueles que nos acompanham de suas casas, fazemos escolhas, tomamos decisões, trilhamos caminhos, iniciamos jornadas e temos provado momentos deleitosos, prazerosos, edificantes, mas também momentos amargos, custosos e inexplicáveis. No entanto, queridos, acima e além das nossas escolhas, existe um Deus que se revela em graça, misericórdia e bondade generosa em meio aos intempéries da vida. Assim, eu gostaria de convidar aos irmãos para que juntos começássemos essa jornada no livro de Ruth. O livro de Ruth nos conta uma história que nos transmite e nos ensina a soberania de Deus, a sua sabedoria e a sua bondade pactual.
O primeiro capítulo nos traz uma cena e 3 movimentos. Nos deteremos, como assim eu já falei, ao primeiro movimento, que, ao meu ver, se estende do versículo 1 ao versículo de número 6. Essas coisas vêm frequentemente escondidas. Que coisas? As lutas e as dificuldades, mas em meio a essas coisas, a providência de Deus, a graça de Deus que se externa através, muitas vezes, de outras pessoas. Vamos então ao texto sagrado, pois ele nos informa a história por trás desses primeiros versículos. E a primeira parte dele, os 2 primeiros versículos, nos falam de uma escolha, de uma decisão tomada diante ou em meio a uma situação difícil, desafiadora. A escolha de Elimeleque, nos versos 1 e 2. O texto diz: nos dias em que julgavam juízes, houve fome na terra. Essas primeiras palavras do versículo 1 nos informam muitas coisas. Existe uma série de fatores por trás dessas simples palavras. O texto diz: nos dias em que julgavam os juízes. Eis aqui uma descrição teológica do caráter da época em que os acontecimentos tiveram lugar. O último versículo do capítulo 21 de Juízes, aí na sua Bíblia, você pode ler: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Isso se repete em alguns outros lugares do livro de Juízes. Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, que se torna o contexto e o pano de fundo da história de Ruth, nós observamos um padrão, ou um ciclo, ou uma espécie de espiral descendente que se repetia de tempos em tempos. E o padrão era o seguinte: o povo de Israel se rebelava contra Deus. Diante da rebelião do povo, o juízo de Deus era acionado. Diante do juízo de Deus, o povo se arrependia. Deus então provia um libertador, um juiz. E o povo então vivenciava um período de descanso. Mas à medida que o livro avança, as últimas partes desse ciclo, a saber, o arrependimento do povo, começa a estar ausente. O livro começa com a descrição da vida de um juiz, Otiniel, que é tido como um herói imaculado, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas esses libertadores, ao longo do livro, começam a ter um outro tipo de padrão, e o último deles é Sansão. E Sansão quebra todos os votos sistematicamente feitos a favor dele. No final da sua vida, ele traz o juízo de Deus sobre os inimigos de Deus, mas mesmo assim não estabelece um descanso ao povo de Israel. Queridos, os capítulos finais do livro de Juízes nos mostram em detalhes uma nação que se fizera tão ímpia quanto as nações ímpias que habitavam na terra prometida, que Deus havia dado ao povo de Israel. Eles estavam vivendo da mesma forma, exceto por aqueles tempos em que o Senhor se revelou a eles, levantou um libertador, e aquele momento no povo, ali no livro dos Juízes, fez com que o povo de fato se arrependesse e pudessem provar das bênçãos, da graça de Deus. Mas as primeiras palavras do versículo 1 de Ruth nos informam mais daquilo que acontecia no período em que os juízes governavam sobre o povo de Israel. O texto nos informa que havia fome em toda a terra de Israel. Este é o contexto. A fome na terra de Israel pode ser vista, queridos, como parte do juízo de Deus. Este povo foi instruído detalhadamente por Moisés a respeito das bênçãos que viria,
ao passo que eles fossem fiéis, obedientes à aliança feita com Deus. Mas, ao mesmo tempo, eles foram instruídos de forma clara a respeito das sanções, a respeito da maldição e do juízo de Deus que viria sobre eles, ao passo que eles fossem desobedientes, ao passo que eles se afastassem deste relacionamento pactual com o Senhor, Deus da aliança. Inclusive, o fato das maldições ou do juízo sobre a terra foi claramente detalhado por Moisés. E esta maldição ou juízo afetaria o suprimento e a manutenção da vida sobre a face da terra. Portanto, a fome que eles enfrentavam na terra de Israel era, sem sombra de dúvidas, uma marca do juízo de Deus, dado à desobediência e à infidelidade do seu povo. Portanto, a nação estava vivendo longe de Deus, em depravação moral e espiritual. Mas uma nação é composta por uma multidão de famílias que tomam decisões, que fazem escolhas. Então o texto nos mostra uma dessas famílias. Uma família de Belém, de Judá. Efraimitas, como diz o texto. Deus estava falando a essa pequena família o mesmo que Ele estava falando a toda a nação de Israel. Deuteronômio 30 nos fala o seguinte, de uma forma parafraseada. Como Deus se estivesse dirigindo a esta família descrita a nós nos 2 primeiros versículos. Pequena família, que faz parte da minha comunidade pactual nesses dias de grande fome. Se voltem para mim, retornem. Clamem pelo meu nome e eu os ouvirei e serei misericordioso com vocês. Arrependam-se de seus pecados e eu virei até vocês com perdão e graça. Eu restaurarei tudo o que tem sido tirado de vocês. Eu não desejo machucar vocês, mas fazer-lhes o bem. A palavra do Senhor era clara a eles. Diante da rebelião, Deus estava sempre pronto a atendê-los diante de um arrependimento verdadeiro e genuíno. A fome então havia assolado a terra. E Belém de Judá, ironicamente chamada Belém, porque o significado do nome de Belém é a casa do pão. Pois é, a casa do pão estava cheia de escassez. Elimeleque tinha, portanto, uma decisão a ser tomada. 2 escolhas, e ele tomara uma delas. Ele podia permanecer na terra prometida que Deus havia dado a ele, esperando confiantemente pelo descanso a ser enviado por Deus. Ou ele poderia ir buscar por campos mais verdes outras terras onde havia comida. No entanto, Elimeleque escolheu dar as costas para Deus e ir rumo a outro lugar. É importante fazermos uma distinção aqui, para não compreendermos de uma forma equivocada o texto. Não podemos comparar a escolha de Elimeleque com a escolha que nós podemos fazer hoje em dia. Por exemplo, se decidimos servir a Deus aqui em São Paulo, ou no interior, ou no sul do país, ou no nordeste, ou até mesmo em outro país. O contexto em que Elimeleque e a sua família estavam inseridos era um contexto especial, de um relacionamento pactual de Deus com seu povo. A terra prometida, onde Elimeleque vivia com sua família, foi dada por Deus, como parte da promessa feita a Abraão. Eles não tomaram posse da terra, essa terra foi dada a eles. A escolha de Elimeleque tinha implicações teológicas profundas. Deus havia chamado este homem para viver em Belém. Ainda mais, existiam pelo menos 4 razões, queridos, que nos levam a entender que a escolha de ir para Moabe
foi uma escolha equivocada, uma escolha errada, uma escolha pecaminosa. A primeira razão, os moabitas haviam se originado de uma relação incestuosa entre Ló e a sua filha mais velha. Segundo lugar, o rei deles, Balaque, tinha contratado Balaão para amaldiçoar Israel quando o povo saiu do Egito. Terceira razão, as mulheres moabitas tinham sido uma pedra de tropeço para Israel no deserto, seduzindo os israelitas a adorar falsos deuses. Quarta razão, os moabitas oprimiram os israelitas nos dias de Eglon. Razões essas que nos levam a entender que a decisão tomada por este homem o levou a passos equivocados que trouxeram consequências para a sua vida. Portanto, em vez de seguir o caminho do arrependimento, da fé, confiando no Senhor, ele foi buscar o sustento que, na perspectiva dele, seria melhor para a sua família. A partir desses 2 primeiros versículos, nós já podemos aprender algumas coisas. Queridos, muitas vezes, em momentos em que precisamos tomar decisões na vida, momentos em que os rumos são estabelecidos, os fatores que mais pesam em nossas decisões são aquelas que nos parecem trazer, de uma certa forma, segurança e conforto, a despeito da vontade revelada de Deus. Todos nós aqui somos tentados a buscar, de alguma forma, segurança e conforto, mesmo quando a tomada de decisão, as escolhas que fazemos, caminham contrária à vontade de Deus. Muitas vezes o mais importante na nossa vida, raramente é a vontade de Deus, conforme ela é revelada nas Escrituras, especialmente se ela parece afetar diretamente as minhas perspectivas de felicidade e de sucesso. Precisamos avaliar o nosso coração diante das decisões e escolhas que fazemos na vida. Em momentos cruciais, decisivos, as nossas escolhas e decisões vão revelar o nosso coração profundamente. O desejo por fazer a vontade de Deus ou a minha própria vontade. O que eu quero, o que eu sinto que é correto, o que as minhas articulações razoáveis me levam a fazer. O reino de Deus ou o meu próprio reino? Elimeleque tomou uma decisão. E em sua decisão, que carregava implicações teológicas, ele deu as costas para Deus. Ao invés de buscar o arrependimento e confiar na provisão de Deus, ele busca seguir os seus próprios instintos, as suas próprias conclusões, dissociada da vontade de Deus e de tudo o que implicava diante da sua decisão, diante da sua escolha. O segundo movimento, nesse primeiro cenário, dos 6 primeiros versículos, nos leva então à graça dolorosa de Deus. Os versículos de 3 a 5 nos mostram este cenário. Diz assim um texto: morreu Elimeleque, o marido de Noemi. E ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Queridos, o livro de Ruth nos ensina que as nossas escolhas carregam consequências. Contudo, a vida não é simplesmente o resultado de várias decisões que tomamos e dos acontecimentos que ocorrem conosco. Como se existisse assim um supercomputador que consegue calcular todas as variantes num sistema de causa e efeito. Não. Existe uma variável misteriosa que pode mudar tudo
E essa variável é a graça de Deus, a soberana vontade de Deus, que muitas vezes se revela de forma inexplicável, estrondosa, que nos deixa boquiabertos, com algo no coração que se dirige a Deus dizendo: teus planos, Senhor, não fazem sentido, principalmente quando coisas acontecem que de fato tiram o nosso chão, tiram a nossa segurança. A graça de Deus, queridos, é sempre o elemento definidor em nossa vida, em nossas vidas. Ela nos direciona, e os resultados e os acontecimentos das nossas decisões, elas concorrem para que toda a vontade de Deus soberana e muitas vezes misteriosa, incompreensível, nos conduza à sua vontade soberana e santa. Por exemplo, os irmãos de José, eles foram responsáveis pelas escolhas e decisões que eles tomaram. O que eles fizeram com o seu irmão foi cruel, foi pecaminoso, foi horrendo. No entanto, José, usado por Deus, diz que o Senhor Deus usou o mal que eles fizeram contra ele e o tornou em bem. Deus conduz todas as coisas no conselho da sua vontade. O verso de número 3, queridos, nos diz que algo fatídico ocorreu. Elimeleque morreu. Na sequência dos fatos, no verso 4, seus filhos Malom e Quilion se casaram com mulheres moabitas, mas a lei de Moisés era clara, eles eram proibidos de casar com mulheres que não eram filhas de Deus. Deuteronômio capítulo 7, versículo 3. Talvez eles tenham pensado: não existem mulheres de Deus aqui, então vamos nos casar com elas, essas moabitas mesmo. Noemi teve a chance de voltar atrás, de retornar à sua nação, depois da morte do seu marido. Mas ela decidiu continuar, ficar em Moabe. Os anos se passaram, e mesmo casados, eles não deram filhos a Noemi, netos a Noemi. Eles não tiveram filhos. 10 anos depois, outra situação horrenda, trágica, incompreensível, inexplicável acontece. Os filhos dela vêm a falecer. Agora eis uma mulher viúva numa terra estranha, sem o marido e sem os seus filhos. Do status de esposa, ela se torna viúva. Do status de mãe, para a condição de uma mãe com filhos mortos. Tudo aquilo que para a sua sociedade, na época, poderia lhe dar senso de valor, dignidade, identidade, foi tirado dela. Foi tirado dela. As bênçãos de possuir uma descendência não mais pertenciam a Noemi. Agora ela era uma estrangeira solitária, sem marido e sem filhos. Queridos, é inimaginável o tamanho da dor desta mulher. Ao estudar esse texto e me colocar por um segundo no lugar desta mulher, isso me trouxe aflição e angústia. Esse exercício de se colocar no lugar do outro nos ajuda a perceber, mesmo que de longe, o que estava a acontecer. O que estava a passar, mesmo que nós não consigamos entender e experimentar a dor dessa mulher. Imagine você sem a sua esposa, ou sem o seu marido. Pior, enterrando 2 filhos. Um dos episódios mais chocantes e duros e profundos, até hoje no meu ministério pastoral, foi quando eu fui chamado para um ofício fúnebre. E nós, pastores, temos essa função de trazer palavra de Deus àqueles que choram. Um casal amado da nossa igreja
que preparou ao longo de 9 meses tudo para a chegada da sua primeira bebezinha. E depois de um dia de nascida, aquela bebê veio a falecer. E o mundo desse casal desmoronou. Eu me lembro que estávamos todos ali naquele velório, e de repente um pequeno caixão subiu do meio daquela sala. E aquele casal se aproximou daquele caixão, a tampa do caixão foi retirada e eles olhavam para ela e acariciavam aquela bebê. Eu não conseguia imaginar a dor que estava dentro do coração daquele casal. Mas fazia somente 3 meses que a minha filha, Ana, havia nascido. E por um instante eu olhei para aquele pequeno caixão e me coloquei no lugar, e como se estivesse vendo a minha filha ali. Queridos, eu fiquei extremamente emocionado. O pastor titular na época pediu que o reverendo Alberto orasse. Eu simplesmente não consegui orar. Nenhuma palavra conseguia sair da minha boca, dada a minha emoção. E eu simplesmente cheguei perto daquele casal e eu os abracei. Uma dor inexplicável das coisas que acontecem na vida, mas que são conduzidas pela soberana vontade de Deus, que sempre é boa, perfeita e agradável, mesmo quando nós não a entendemos. Ele provou do seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós na cruz do Calvário. Mas há aqui algo sobrenatural no texto, queridos. Noemi não levantou a sua voz e praguejou contra os céus. Ela não cerrou os seus punhos, consumida de uma fúria contra Deus por ter levado o marido e os 2 filhos. Não. Se ela o fizesse, as Escrituras teriam registrado. A Bíblia não esconde a expressão da emoção humana. Ela simplesmente mostra. Ela não disse: como o Senhor pode permitir tal coisa, sendo o Senhor um Deus amoroso e gracioso? Não. Nós vimos aqui, gradativamente, Deus se movendo por trás dessas letras, deste acontecimento. Deus estava preparando o coração de Noemi para o que ela iria ouvir depois desses acontecimentos tão tristes, tão dolorosos. E assim nós chegamos à última parte, o último movimento dentro dos 6 versículos, o caminho de volta para casa. Versículo de número 6 nos diz: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. No versículo 1, Elimeleque está decidindo deixar a terra prometida para trás e rumar a uma outra terra, onde na sua perspectiva esta outra terra traria bênçãos e sustento à sua família. E nós entendemos o porquê das razões que nos levam a entender que esta decisão, essa escolha fora pecaminosa, fora errada. Mas no versículo 6, Deus está tocando o coração de uma mulher, e ela está ouvindo falar aquilo que Deus já estava fazendo em Belém, na terra prometida. Se Deus estava provendo o alimento, o pão, a comida, isso significava uma coisa, e cada um deles tinha clareza a respeito disso. Cessou a praga, cessou o juízo, e a bênção, o descanso, novamente alcançou o povo de Deus. No versículo 6, então, ela está voltando para casa. No meio do caos instalado na sua vida, no meio do nada, Noemi, de Moabe, ouviu que Deus se lembrara do seu povo, dando-lhes pão. Ian Duguid, no seu comentário do livro de Ruth, nos diz, abre aspas,
O juízo de Deus sobre o pecado é certo, pois a palavra dele é fiel. No entanto, mais certo ainda é o desejo de Deus de restaurar para si pecadores afastados. A última palavra de Deus é sempre a graça. A última palavra de Deus é sempre a graça. Noemi estava agora em seu caminho de volta para casa, voltando para o lugar de onde não deveria ter saído. Mesmo para os que escolheram o caminho da desobediência e persistiram por um longo tempo nesse caminho, ainda há um caminho para casa. Eis aqui um verbo que aparece nesse versículo 6, que nos traz uma riqueza de detalhes, o verbo voltar. O verbo hebraico que significa muito mais do que voltar ou retornar. Ele se repete várias vezes no livro de Ruth. Mas este verbo voltar ou retornar é a palavra principal do Antigo Testamento para se voltar para a misericórdia e a graça de um Deus pactual. O verbo voltar, então, é muito mais do que esta tradução que chegou à nossa língua. Simplesmente ela ouviu e voltou para ver se dava alguma coisa certo. O voltar do versículo 6 é o voltar de uma mulher arrependida, em sofrimento, mas arrependida, voltando para casa, voltando para a terra prometida, de onde ela não deveria ter saído. Com isso, o autor do livro de Ruth está nos dando uma dica. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui por baixo da superfície? Você está vendo o que Deus está fazendo aqui? Sinclair Ferguson, citando um livro de Jonathan Edwards, diz que esta narrativa é uma narrativa de surpreendente mudança. Deus está operando a sua graça na vida de Noemi. Alguns outros ensinamentos e aplicações para as nossas vidas, já finalizando a minha exposição, queridos. Queridos, somos semelhantes a Elimeleque e Noemi. Cada um de nós aqui pode ser atraído a qualquer momento para ir para o lado de lá, em Moabe. O tema da tentação de abandonar a habitação ou a cidade de Deus e ir rumo à cidade dos homens, Moabe, é um tema recorrente no Antigo Testamento. Na realidade, ele começa a se estruturar no Éden, quando os nossos primeiros pais deixam a habitação plantada por Deus e são expulsos de sua presença. Normalmente, queridos, não desconfiamos do poder de Deus, de prover as coisas para nós. Por certo, nós cremos que Deus é poderoso, Ele é o único e poderoso Deus. No entanto, somos tentados, cada um de nós, a desconfiar se de fato Ele será bondoso em nos livrar de todo mal e infortúnio, principalmente quando algo inesperado nos ocorre. Quando algo horrendo ocorre, somos tentados a desconfiar da bondade de Deus, da sua graça. Decisões repentinas conduzidas por impressões, perspectivas, sentimentos, articulações intelectuais dissociadas da vontade de Deus, a nós revelada, podem nos levar para longe de Deus. Somos atraídos a esse tipo de decisões a cada dia, a cada momento. Cada um de nós. Por exemplo, jovens e adolescentes, homens e mulheres, somos tentados e bombardeados de uma forma profunda, com sutis seduções, para abandonar a vontade de Deus e seguirmos os nossos próprios instintos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, sem se importar com o que Deus revelou em sua palavra. Por exemplo, quando queremos tomar uma decisão séria a respeito de um casamento,
E temos pela frente uma decisão: seguir a vontade de Deus revelada a respeito de casar com um homem de Deus, um filho de Deus, uma mulher de Deus, uma filha de Deus, ou buscar casar com moabitas, de fora da família pactual de Deus. Por exemplo, somos tentados, jovens, ainda solteiros, a não se guardarem virgens para o casamento, entendendo que isto é algo criado para o deleite de marido e mulher no ambiente do casamento. Mas guiados pelos nossos próprios instintos, pelos nossos desejos, pelas nossas emoções, pelas nossas articulações intelectuais, podemos tomar uma decisão contrária à palavra de Deus. Podemos fazer escolhas que trarão consequências em nossas vidas. Nós podemos tomar este ensino e aplicar a outras coisas, queridos. Quanto ao casamento, quanto ao divórcio, quanto a tantas outras coisas, quando somos tentados a abandonar a vontade de Deus revelada a nós. Talvez você tenha que reconhecer que já deu as costas para Deus e abandonou os seus caminhos há muito tempo, tendo partido para os campos de Moabe, porque lá os atrativos oferecidos são deleitosos. Mas a despeito de onde você estiver, há perdão e esperança para você, assim como houve para Noemi. A mesma coisa não podem dizer Quilion, Malom e Elimeleque. Mas Noemi começou a provar esta graça, mesmo que da forma mais dolorosa. Deus estava conduzindo soberanamente a vida dela. E nós vamos ver o desenrolar da história nas próximas pregações. Deus está comprometido em salvar um povo para si mesmo. E Ele não faz isso buscando padrões perfeitos de virtude, mas alcançando a pecadores rebeldes e transformando estes de dentro para fora. Mas esse trabalho, ele é normalmente lento e doloroso, como foi no caso de Noemi. Mas Deus não tem pressa. A sua agenda irá ser concretizada. Aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Esse trabalho muitas vezes envolve caminhos dolorosos, à medida que Ele vai removendo um a um os ídolos sobre os quais nós nos agarramos. E Ele vai arrancar um por um, custe o que custar, doa o que doer. Porque Deus tem um propósito: transformar você na imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Apesar de Elimeleque ter deixado a terra prometida em busca de uma falsa bênção em Moabe, queridos, Jesus Cristo se esvaziou da sua glória celestial e por um tempo, para que eu e você tivéssemos a verdadeira bênção aqui na terra. Jesus saiu da presença do seu Pai para o exílio a fim de nos resgatar de nós mesmos. Mais uma outra citação de Ian Duguid, um estudioso do Antigo Testamento. A respeito disso ele diz: Deus, o Deus que nos esvazia e despoja, ainda que dolorosamente, daquelas coisas preciosas nas quais confiamos, sabe o que é ser despojado de suas possessões, ser deixado sozinho, abandonado pelos seus amigos e pendurado numa cruz. Cada lágrima, que é resultado das perdas que Deus infringe em nós, é uma lágrima cujo custo Ele mesmo compreende. Ele mesmo compreende. Rapidamente, alguns princípios que nos ajudem a nortear a tomada de decisões sábias. Queridos, em meio
há momentos turbulentos e trágicos, incompreensíveis. Evite tomar decisões drásticas, rápidas, no calor das emoções. Tome algumas escolhas antes. Ore intensivamente e busque orientação nas Escrituras. A sua pergunta é: o que a Bíblia diz a respeito desta decisão, dessa escolha que eu devo tomar na minha vida? O que a Bíblia diz, o que Deus quer de mim objetivamente na Sagrada Escritura. Antes mesmo de tomar uma decisão, busque por conselhos sábios de homens e mulheres maduros, maduras, piedosos. Ouça o que se articula ao seu redor. A Escritura diz que há sabedoria na multidão dos conselhos. Muitas vezes, no calor da juventude, nós queremos tomar decisões e achamos que podemos tomá-las sem que cuidadosamente oremos e busquemos os mais sábios conselhos para caminharmos dentro da vontade de Deus. Procure por evidências objetivas e não somente subjetivas. Mas eu quero, eu desejo, eu sinto, eu entendo que isso vai ser o melhor, vai melhorar. Eu sei que sentir e desejar coisas nos inclinam de uma forma forte a tomar decisões, a fazer escolhas. Mas nós precisamos avaliar um critério mais objetivo, daquilo que a Escritura Sagrada nos diz, daquilo que pessoas, homens de Deus, podem nos ajudar e nos orientar, para que nós possamos de fato submeter os nossos desejos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos à vontade de Deus. Mas jamais esqueçam, existe um Deus que nos dá esperança, mesmo que hoje você esteja longe de Deus, por causa de suas decisões, por causa das escolhas que fazemos na vida. A última palavra de Deus àqueles que se arrependem e se voltam em fé para Ele, é sempre graça abundante. Que nos submetamos, que possamos amar a instrução do Senhor e aprender com esses primeiros versículos de Ruth, que os planos de Deus, mesmo que não façam sentido na minha mente, eles são perfeitos, eles são agradáveis, eles são corretos e eles constituem naquilo que há de melhor para a minha vida e para a sua vida. Que Deus nos abençoe, queridos. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!